A notícia da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa depois daquele incêndio traumático no fim de 2015 foi ótima, excelente para todos os amantes da língua portuguesa. O problema é que o museu já anunciou que seria reaberto numa nova fase. E nova fase que eles quiseram divulgar é uma abertura para a imposição da linguagem neutra, que nada mais é do que isso, uma imposição, não é uma evolução natural da língua como alguns tentam fazer parecer. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo vou entrevistar uma professora de língua portuguesa para falar por que o tweet de divulgação da reabertura do museu, em que chamava todos, todas e todes para a reabertura, é uma aberração por si só. Cíntia Chagas, então, professora de português, apaixonada pela língua, como todos deveríamos ser, né? Eu queria ouvir de você, primeiro se apresenta um pouco para quem eventualmente não te conheça, mas ouvir de você sobre a riqueza da língua, porque a língua está sofrendo muitos ataques, né? Exatamente, Cris. Eu sou professora de português, de gramática, lecionei durante muitos anos para alunos que tentavam o vestibular de medicina. Hoje leciono para pessoas que estão no mercado de trabalho e entendo que a língua portuguesa ela é ela é uma mola propulsora, ela é um meio de a pessoa conseguir alcançar novos patamares sociais. É por meio da língua portuguesa e também de algum conhecimento específico, né? Por exemplo, o seu no jornalismo, a outra pessoa no direito, outro na medicina, mas é sobretudo por meio da língua portuguesa que as pessoas conseguem alcançar patamares mais relevantes, tanto no que diz respeito à vida profissional, quanto no que diz respeito à vida social, porque, obviamente, as pessoas, não adianta de nada a pessoa ser uma excelente profissional se ela fala menos, se ela fala esteja, se ela fala seja, né? A língua portuguesa, ela é, sim, um veículo de ascensão social, sobretudo. E o tema sobre o qual falaremos aqui é um tema que me deixa muito triste. Eu estou envolvida até aqui na defesa do nosso idioma, que obviamente é um patrimônio histórico que precisa ser defendido. Somos duas, então, porque eu já fiz vários artigos, já escrevi artigos, já fiz vídeos, gravei, né, defendendo a língua portuguesa em função desses modismos de querer implantar, impor uma linguagem neutra a título de ser mais inclusivo, mas a língua ela não é discriminatória como tentam fazer, né? Pelo contrário, a língua portuguesa ela é riquíssima, é uma das línguas com vocabulário mais amplo que existem, né? Sim, exatamente. O que discrimina as pessoas, na verdade, é a falta de acesso à educação. Um gramático extremamente conhecido por todos nós, que é o Evanildo Bechara, há muitos anos, eu me lembro de ter utilizado essa entrevista em sala de aula para discutir o assunto, antes de surgir o assunto dialeto não binário, quando o que estava em voga era o assunto preconceito linguístico, em que tudo era um preconceito linguístico. As pessoas seguem muito as ideias do professor Marcos Banho, se eu não me engano, ele é professor aqui em São Paulo, e ele é o grande defensor de que quando a gente fala que uma pessoa está falando errado, né? Você está falando errado, que há na nossa fala um preconceito ao dizer isso. E aí eu me lembro de uma entrevista do Evanildo Bechara, quando ele foi questionado sobre as ideias do Marcos Banho, desse professor. E o Evanildo disse que se nós nos esquecermos da função da escola como a instituição que tem a obrigação de exigir o máximo do aluno no que diz respeito à norma culta, nós, obviamente eu não me lembro das palavras dele, mas foi algo no seguinte sentido, de que isso é um sacrilégio. Porque se as escolas não ensinarem a norma culta para os alunos, quem vai ensinar? E ele pontuou também essa questão aí da ascensão social.
E hoje é muito triste, né, essa questão do dialeto não binário. Vamos lá, dizem que ele exclui, que a língua portuguesa exclui as pessoas, e que o dialeto não binário, e eu chamo de dialeto porque é um dialeto, é um modo de falar de É um quase uma linguagem do P, né, para puxar para as brincadeiras de criança, porque estão inventando coisas que em alguns momentos cabem, em outros não cabem, e começou, na verdade, começou com o movimento feminista dizendo que a língua era machista, que a língua portuguesa era machista, uma né? grande bobagem. Eu tenho argumentos que, no meu modo de ver, são incontestáveis. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a língua portuguesa vem do latim. No latim, nós tínhamos o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era o neutro se tornou o masculino. Portanto, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou englobando aí todos e todas. Então, dizer boa noite a todos e a todas é uma grande bobagem. E dizer boa noite a todos, a todas e a todes é uma palhaçada. A verdade é essa, é uma grande palhaçada, uma desvalorização da nossa língua. E outra coisa, eles dizem, mas nós precisamos incluir os não binários, o dialeto não binário é uma ação de inclusão. Mentira, não é. E os motivos são tristes, não os motivos em si, mas o que ocorre com o dialeto não binário, quando se utiliza, chega a dar dó. Vamos lá. Número 1. O dialeto não binário exclui, sobretudo, os disléxicos, que são pessoas que têm dificuldade de compreender as letras e tal. Então, você pensa e cria em um estudante com dislexia em sala de aula e o professor utilizando pronomes neutros em sala de aula. Isso é um grande absurdo e já está ocorrendo no nosso país isso. Já está ocorrendo. Professores estão escrevendo na sala de aula bom dia a todos. Isso já está ocorrendo. Esse é o primeiro grupo que é excluído com o dialeto não binário. Segundo grupo, o grupo dos cegos. Os cegos fazem leitura também por meio de softwares. Então, imagine a atualização de softwares de leitura para esse grupo. Ou seja, impõe-se aí uma dificuldade na vida de quem já, de fato, sofre dificuldades com a língua portuguesa, né? Temos também aí a questão dos surdos que fazem a compreensão por meio da linguagem Labial. labial. Obrigada. Bem, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil compreender um tódex, né? E a gente está falando aqui, né, Cíntia, de minorias, cegos, os dislexos e tal, mas são minorias bastante representativas na sociedade. Quando a gente chega nessa população LGBT, primeiro que gays e lésbicas não se incluem nessa linguagem neutra, né? Não. O gay é um homem que se apaixona por pessoas do mesmo sexo, assim como a lésbica, da mesma forma. Sim. Mas eles continuam se dizendo do sexo masculino e elas do sexo feminino, certo? Então não tem discriminação ali pensando nesses dois grupos. Aí a gente vai pegar os trans, né? Quem não se sentia no próprio corpo, pelo menos eu tenho trabalhado muito, tentado argumentar nesse sentido. E eu recebo muito e-mail, você também deve ser procurada por pessoas trans que não aceitam essa imposição da língua, porque elas não se sentem incluídas. Isso cria mais rejeição. Exatamente, uma polarização completamente desnecessária. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar a Nani People, que é trans, que é drag queen, né? Enfim, que enfrentou de fato problemas graves relacionados ao preconceito contra o homossexual e tal, que vem lá da época do início da TV, de Hebe Camargo, enfim. Ela é contra, sabe? Eu tenho vários amigos gays que são contra. Se a gente olhar bem, Cris, os trans, aliás, a população trans corresponde, se eu não me engano, a 2% da nossa população. Esse que era o meu ponto, é uma minoria dentro da minoria, enquanto que os cegos, os surdos, os disléxicos, esses todos formam uma massa que não pode ser desprezada e esquecida, né? Exato. E o que me deixa um pouco mais feliz é que há políticos
se opondo a essa situação. O meu nome está, por exemplo, em um projeto de lei de Santa Catarina, que tenta proibir e tal. Eu tento ajudar as pessoas. Santa Catarina, eu acho que até já aprovou, tanto que existe um processo, agora não lembro se é uma ação direta de inconstitucionalidade, mas enfim, existe uma medida que o PT entrou no STF, porque o PT tenta legislar via judiciário, né? Para derrubar essa lei de Santa Catarina, porque ela estaria inspirando outros 9 estados que já estão com leis semelhantes. Exato. Eu estou em contato com esses deputados, com vereadores, já faz meses que eu estou nessa, e eu não tenho nenhuma vontade de mexer com política, pelo contrário, não é essa a minha intenção. A minha intenção é fazer com que as pessoas não brinquem com o nosso idioma, né? A minha intenção é procurar um respeito. E a gente pode seguir também o exemplo da França. A França, por exemplo, ela proibiu. O ministro da Educação francesa, ele falou que o dialeto não binário atrapalhava não só a escrita, mas também a compreensão de textos, o que é uma grande verdade. E proibiu não só nas escolas, que é o que nós no Brasil tentamos fazer, mas também nas universidades, porque o dialeto não binário ele é usado mesmo com bastante vigor no ambiente universitário. Quem que propaga o dialeto não binário? Os professores universitários militantes de pautas relativas à ideologia de gênero. É isso, sabe? Que é uma outra questão completamente inventada, que vai contra a biologia, contra a ciência, quer dizer, se opõe a tudo que já existe de aglutinação de conhecimento humano para tentar impor uma novidade, para, enfim, que todo mundo aceite aquilo, a título de inclusão. De novo, gera mais divisão, né? Porque as pessoas vão criando uma rejeição a essa imposição, a essas tentativas de mudar o que já é estabelecido. Na verdade, eu não tenho nenhum problema com o que as pessoas fazem com a vida delas. Para mim, isso não me diz respeito. O que diz respeito a mim é a língua portuguesa. E é interessante que eles falam o seguinte, o argumento desses professores que enfiam goela abaixo. Eles não perguntam se os alunos concordam com isso. Eu recebo diariamente, hoje mesmo aqui nos meus stories, eu postei um story em que uma pessoa me mandou um direct falando, professor, eu já não sei mais o que fazer. Porque se eu for a coordenação e reclamar do uso dos meus professores, quase que na totalidade, do dialeto não binário, aqui no meu curso de pedagogia, sei lá onde, eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Como eu faço para fazer uma denúncia anônima? Sabe, as pessoas têm medo, isso é um grande absurdo. E aí o argumento desses professores é o de que a língua é viva, mas isso é uma grande bobagem. Porque eu queria entrar nesse ponto, Cíntia. Esse ponto é bem importante, porque a língua é viva. Acho que foi até numa entrevista tua que eu vi esse exemplo, né? A gente pega o voz mecê da língua portuguesa, que depois virou, né, com adaptações, virou o você que a gente usa hoje em dia. Isso sim é uma prova de língua viva que vai se modificando pelo costume, pelo uso de toda uma população, e não porque um pequeno grupo resolveu impor aquela norma para toda a população falante, né? E é muito diferente disso que estão tentando fazer. Não dá para comparar. Não dá para comparar, Cris, porque, número um, porque é uma imposição. Número dois, porque essa imposição é completamente arbitrária. Eles escolheram, que a lei chega a ser ridículo. Eles escolheram, eles colocaram a letra E no final, antes era um X, né? Que aí eles viram que não dava certo para pronunciar, que era difícil e tal. Eles colocaram a letra E ali e pronto. E é arbitrário. Pente é uma palavra masculina. E termina com a letra E. E aí a gente chega naquelas coisas que viram caricatas, né? Presidente, por exemplo, uma parte dessa turma não aceitou usar para uma mulher. Então tinha que falar presidenta, mas agora a gente tem que transformar tudo em E. Então, realmente começa a ficar muito confuso. E aí eu fico muito triste, porque eu, pelo menos, até agora, eu dou muitas entrevistas sobre isso. Eu estou antenada em relação ao que está acontecendo. Pelo menos até agora, eu não
não li um pronunciamento da Academia Brasileira de Letras. Eu não vi. E na França, a gente tem um órgão semelhante, que é l'Académie Française, e a Academia Francesa falou que, abre aspas, que se trata de uma aberração linguística, fecha aspas. E falou que a língua francesa estava em perigo de morte, sabe? Enfim, ninguém aqui está lutando contra o não binário, mas é a favor da língua portuguesa. A língua portuguesa ela está no foco da militância de gênero. Não se pode falar absolutamente mais nada. A impressão que eu tenho é que nós voltamos àquela época do Index Prohibitorum. Exatamente, eu já escrevi até um artigo, gravei um vídeo exatamente sobre isso, né? Porque eles estão proibindo e estão proibindo em vários aspectos, por causa da ideologia de gênero e desse racismo estrutural, o patriarcado opressor, essas narrativas que eles vão impondo, eles estão proibindo literatura, eles estão proibindo autores, eles estão proibindo filmes, enfim, estão tirando tudo de contexto e trazendo uma imposição para vários setores da cultura que é gravíssimo, mas como você disse, a língua é a mais afetada, porque ela rege todos os outros setores, né? Então a gente precisa defender a língua, sem nenhuma falta de respeito às orientações sexuais de quem quer que seja, né, enfim, as decisões das pessoas, todo mundo tem que ser respeitado, mas a língua também da mesma forma, né? Exatamente. Eu dei uma entrevista para o Lacombe no início deste ano, e falei uma coisa que para mim é muito importante, que é o seguinte: primeiro, as pessoas dominam, isso é até de algum autor, né? Essa ideia não é minha, é uma ideia com a qual eu concordo, eu não me lembro de quem aqui. Primeiro, as pessoas dominam o que a gente fala, depois o que a gente pensa, depois a forma como nós agimos. Eu acho que nós estamos vivendo em uma época muito perigosa, sabe? Se você pegar, por exemplo, a expressão, a situação está preta. E agora não pode mais falar que a situação está preta. E aí que entra a coisa, porque isso é uma bobagem inominável, porque não faz o menor sentido, porque preto, gente, é antítese. Ninguém nunca fez um bolo de nega maluca para criticar uma mulata, uma morena, uma mulher negra, ou chamá-la enfim, que tinha problemas psiquiátricos, de louca, de nada disso. Mas tiram toda a graça da língua quando querem impor todas esses sims e nãos, né? Eu ainda consigo compreender uma questão ou outra. Agora, da frase, da expressão, a situação está preta, eu não consigo entender nesse caso específico, porque preto é a antítese de branco. Então, se eu digo que a situação está preta, eu apenas quero dizer que eu não vejo uma luz no fim do túnel, que está preto, eu não enxergo. As pessoas se esqueceram que a cor branca está relacionada A luz, ao claridade. ver, a claridade, sabe? Então, ocorreu aquilo na época da Black Friday, não sei se você se lembra, no ano passado. Mudou para Pink Friday, eu acho, eu escrevi sobre isso também. E o meio publicitário, infelizmente, está muito contaminado, né? Está impondo todas essas narrativas também, está muito difícil. E a língua está entrando também nesse meio, no meio esportivo, né? A gente está vendo agora nas Olimpíadas as narrações jornalísticas esportivas. Eu quase chorei. Agora vamos finalizar nossa entrevista aqui com o que é de causar choro mesmo, que foi a divulgação da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que obviamente estamos todos muito felizes que tenha reaberto, é um museu de encher o brasileiro de orgulho, é um museu lindo, necessário, agora, e que passou por uma tragédia horrorosa, que deixou todo mundo extremamente triste, então é de se comemorar. Agora, a diretora do museu ir para o Twitter falar para todas, todos e todes comparecerem à reinauguração do Museu da Língua Portuguesa é de chorar. Ela sepultou a língua portuguesa, né? Já que ela comanda um museu, chega a ser uma piada. Ela foi lá e sepultou a língua portuguesa, porque ela não pode fazer, eu não sei quem é, não sei de quem se trata, mas ela não pode fazer o que ela quer, né? Não, mas foi uma decisão da diretoria toda, de um grupo todo, eu não sei de onde partiu isso exatamente, mas de qualquer forma, quem fez e fez errado. Quem fez
E é uma vergonha quem autorizou isso, porque se o nosso museu da língua portuguesa não valoriza a nossa língua, gente, quem que vai valorizar, né? Então, causa uma decepção em todos nós, um desânimo em relação às instituições mesmo, de a gente olhar e falar assim, né? Aonde vamos parar? Mas ao mesmo tempo que traz esse sentimento, a gente também tem que se fortalecer e saber que cada um de nós é muito importante para preservar o que precisa ser preservado, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, eu tô louca para visitar de novo o museu, mas pensando qual vai ser a minha reação se eu vir uma exposição em que tenha a linguagem neutra lá. Em algum local daquele museu eu vou ter que achar um meio de me manifestar, porque no mínimo deixar a minha indignação, porque eu acho que não é licença poética, vou dizer minha pátria é minha língua. Minha pátria é minha língua, então é um ataque à pátria também. É um ataque a cada um de nós. Isso precisa ser colocado para fora. Então, quem não concorda precisa se manifestar, né? Exatamente. Aliás, eu falei aonde vamos parar, é onde vamos parar. Quem para em algum lugar onde? A professora que errou. Mas precisamos estar atentos à forma como falamos, atentos à valorização da nossa língua, dos nossos escritores, da norma culta, porque ao contrário do que os diretores do museu, sei lá, as pessoas que fizeram isso parecem pensar, a língua portuguesa, ela é viva, sim, mas ela não é um circo no qual as pessoas podem fazer o que elas querem, né? É assim que eu... Exatamente. Nós estamos aqui para defendê-la. Sim. Cíntia, muito obrigada por essa entrevista, obrigada pela defesa da língua portuguesa, né? Eu que sou uma apaixonada também pela língua, agradeço demais quando vejo pessoas como você nessa empreitada, e por mais que a gente não tenha vontade de estar na política, é importante também a gente estar em contato com os nossos representantes, porque são as leis locais que incentivam depois uma lei nacional, e quem sabe a gente chegue no nível da França, de colocar uma ordem também, e não, a norma culta ela tem que ser respeitada. Exatamente, exatamente. Ela não tem nada a ver com esses movimentos todos. Exatamente. Obrigada, então, Cíntia. Bom dia para você. Para você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. E eu termino agradecendo a todos os assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse e, inclusive, a liberação do acesso a esses conteúdos até para quem não é assinante, para que mais gente possa conhecer a Gazeta do Povo. E se você não é nosso assinante, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. Ali você terá acesso a uma promoção e, sendo nosso assinante, você não só ajuda a manter vivo um jornalismo único no Brasil que defende a língua portuguesa, assim como defende o respeito às pessoas, a dignidade da pessoa humana e defende muitos outros valores que são os valores da maioria dos brasileiros, mas também ajuda a atingirmos mais gente, levando conteúdo gratuito como esse. Sendo assinante, você também tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas, textos, áudios e vídeos. Eu sou um desses colunistas, te espero lá na Gazeta.